Salve, nação tricolor! Mais uma vez, essa história de time alternativo não deu certo, né? Mais uma vez, o São Paulo jogou mal, mais uma vez perdeu, e dessa vez perdeu, né, de uma forma vexatória para o lanterna do campeonato. O lanterna. E com um jogador a mais. O que mais me irrita nessa história toda é que mais uma vez o São Paulo conseguiu a proeza de perder para o lanterna do campeonato. Eu vou falar uma coisa para vocês. São Paulo está abrindo mão do brasileiro e está se colocando numa pressão. Ele mesmo está se colocando numa pressão absurda. Porque se não ganhar a Copa do Brasil, ele não se classifica para Libertadores e tá, nesse momento está bem distante do G6. E não se classifica também para a Copa do Brasil, porque o São Paulo, pelo Paulista, não se classificou para a Copa do Brasil. Isso é o mais preocupante. Mas vamos falar do jogo. Primeiro tempo, São Paulo não deu um chute a gol. São Paulo entrou com um time cheio de meias e o único atacante que tinha era o Juan. Ou seja, não tínhamos nenhum atacante. E aí, gente, a defesa totalmente reserva. Natan, Alan Franco, Belém, Moreira na lateral esquerda, improvisado, sendo que ele é destro. Então não adianta nada ter um jogador que é destro, que vai chegar ali no bico da área e vai cortar para o meio, porque não tem perna esquerda para cruzar. E o São Paulo não tinha jogada ofensiva no primeiro tempo. Não tinha. Logo no intervalo, Dorival já apelou, tirou o Juan, né, para colocar o Lucas. Aí entra a minha segunda crítica. Se vai ter que utilizar os titulares em algum momento do jogo, então para que poupar? Para mim, poupar é poupar. Para mim, o jeito certo de poupar é, se tem um departamento de fisiologia que vai apontar quem está mais desgastado, tira esse jogador e substitui. Não muda o time inteiro. Bom, com a entrada do Lucas, o time melhorou um pouco. Um pouco. Começou a controlar mais o jogo, começou a encurralar o América. Mas chance mesmo. E aí, aos 15 minutos, me sai o primeiro gol numa lambança da defesa. Uma triangulação no setor direito do América, no setor esquerdo nosso, em que o Moreira estava mal colocado. O jogador do América conseguiu ir até a linha de fundo e cruzar. O tal do Mastriani, ele entrou sozinho pelo meio para fazer o gol. E quem estava marcando ele era o Luan, porque o Belém era um que estava lá na esquerda, junto com o Moreira, e não conseguiu bloquear a infiltração do jogador do América. Aí já foi a primeira lambança. Logo em seguida, o Dorival tirou o Luan e o Rato e colocou o Calera e o Luciano. Aí finalmente o quarteto em campo, né? Mas ainda assim, o time não estava engrenado. Começou a pressionar, a criar alguma coisa, mas chance, assim que você fala, ah, que chance perigosa, não teve. E aí o castigo veio. O castigo não. A recompensa veio. Falei errado.
uma bola lançada para o Caleri na área, ele ganhou do corpo do Iago Maidana e o zagueiro acabou derrubando o Caleri. O juiz deu pênalti. Alexandre Pato bateu, errou, sorte que o goleiro rebateu para o meio e ele fez o gol no rebote, 1-1. Aos 25 do segundo tempo, o Dorival tirou o Moreira, com a gravata vermelha aqui embaixo, e o Rames Rodrigues, para colocar o Wellington, lateral esquerdo, e o Pato. Isso foi antes do gol. Aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tava tudo controlado o jogo. São Paulo estava crescendo, era uma questão de tempo para sair o segundo gol. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Aos 44 minutos, um erro no meio-campo. Começou ali. Um erro no meio. Perdeu a bola no meio-campo. O jogador do América conseguiu passar no meio de 2, mas ele adiantou a bola. O Pablo Maia, em vez de chegar dando um bico, quis fazer jogo de tentar cobrir a bola para sair com ela. Aí o cara tomou a bola dele, foi na linha de fundo e cruzou. O Juninho estava no meio da área, só fez a parede pro tal do Varanda lá chegar batendo pro gol, 2-1. O castigo veio. Aí o castigo veio. Porque antes havia tido uma confusão, porque o jogador do América disputou uma bola lá na lateral direita do São Paulo com o Natan. E ele ficou caído lá. O árbitro não parou o jogo. E o São Paulo também não. Afinal, está perdendo. Aí o Wellington estava saindo correndo, estava atacando. O tal do Mastriani fez uma falta violenta e foi expulso. Aí começou mó quiprocó, né? Como a palavra da moda agora, fuzuê. Mas ainda assim o São Paulo tinha um a mais. E não conseguiu evitar esse segundo gol. E aí foi mais vergonhoso ainda que no final do jogo ainda o Luciano quis arrumar briga ainda. Quando tem que brigar, não briga. Quando tem que arrumar briga, não briga. Né? Bom, no final, 2-1, acabou sendo justo com o América, na minha opinião. Porque foi o time mais objetivo no jogo. No primeiro tempo, o Rafael fez pelo menos 2 defesas importantíssimas. Senão o São Paulo já tinha virado o primeiro tempo perdendo. Aí eu pergunto para vocês. Para que colocar time alternativo? São Paulo não ganha, com a partida de hoje, há 6 jogos no Brasileiro. Estava em quarto, agora está em 11º. E a nossa sorte é que os times lá de baixo não venceram. Corinthians empatou, Santos perdeu, Bahia perdeu. Então, gente, eu não consigo entender, como não dá para recuperar jogador se o jogo é hoje e o outro jogo é quinta-feira. Tem quase uma semana para recuperar jogador. E aí fica passando essas vergonhas. Falei no vídeo, na live de pré-jogo ontem, eu falei isso. Se vai colocar time alternativo para depois ter que colocar os titulares para resolver, então coloca os titulares logo no começo do jogo. Coloca o time alternativo, ou pelo menos 5 jogadores aí, depois que o resultado está feito. Eu acho que é mais correto fazer isso do que ficar perdendo esses pontos que vai fazer falta lá na frente. Porque o São Paulo, se não ganhar a Copa do Brasil, não vai conseguir se classificar para a Libertadores e não vai se classificar para a Copa do Brasil.
E aí? São Paulo depende dessas bilheterias, dessas premiações. E esse planejamento está totalmente equivocado, na minha opinião. Porque está colocando sobre si próprio, São Paulo, uma pressão desnecessária. A gente quer ganhar a Copa do Brasil, mas é 50% de possibilidade. Se não ganhar, o prejuízo vai ser gigante. Então, tem que pensar nisso. Bom, vou dar as notas, mas antes quero pedir para quem puder, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like no vídeo, nos ajude a crescer no YouTube. O seu like, a sua inscrição, nos ajuda a ser recomendado para mais torcedores, seja São Paulinos ou não, para quem gosta de futebol. Nos ajude, tá bom? E para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado, beleza? Bom, vamos lá. O Rafael, para mim, foi um dos melhores do jogo, porque ele fez 2 defesas que garantiram. Não teve culpa nos gols, vou dar uma nota 7 para o Rafael. Natan, sem condições, é 0 de novo. O Alan Franco e o Belém, vou dar uma nota igual para os dois, que para mim eles foram iguais no jogo. Tá? Vou dar uma nota 5 para os dois. O Moreira, eu não vou penalizar ele, porque ele não estava jogando a dele, na minha opinião. Então vou dar uma nota 5 para o Moreira. Pablo Maia, pelo vacilo dele no segundo gol, nota 1. Só pelo vacilo. Luan, até que estava bem no primeiro tempo. Vou dar uma nota 5. Rames Rodrigues fez um bom primeiro tempo, mas não tinha com quem jogar. Né? Então vou dar uma nota 6 para o Rames. O Rato, mais uma vez, fraquinho. Nota 5. Michel Araújo entrou dormindo hoje. De novo. Então vou dar uma nota 1 para o Michel Araújo. E o Juan nem entrou em campo. Tá? Uma nota 0 para ele. Para os que entraram, o Lucas entrou focado como sempre, mas hoje não deu certo. Vou dar uma nota 6 para o Lucas. Caleri conseguiu cavar o pênalti, então vou dar uma nota 6. Luciano, para mim não entrou bem, vou dar uma nota 5. O Wellington, nota 5 também. E o Pato, porque fez o gol, tá? Só por isso vou dar uma nota 7. E para o Dorival Júnior hoje, eu vou dar uma nota 3. Para ver se ele acaba com essa história de time alternativo. Que o São Paulo está despencando na tabela. E não pode. Pro Arboleda, aí tem a outra questão, o Arboleda. O Arboleda disse que o árbitro expulsou o Arboleda no banco. Vai desfalcar o São Paulo contra o Curitiba. Né? Só que na hora da confusão do Mastriani, todo mundo invadiu o campo. E o juiz expulsou o Arboleda. Mas ele só expulsou o Arboleda porque ele não podia expulsar o Wellington. Que se ele pudesse, ele tinha expulsado um de cada lado, né, para fazer média. Como ele não podia, não tinha justificativa para expulsar o Wellington, ele caçou um no banco para não dar o que falar. Essa é a minha visão. Certo? E aí, quinta-feira não, domingo que vem, naquele horário absurdo de 8h30 da noite no domingo, o Arboleda não joga contra o Curitiba. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, pedindo, né, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, dá uma força pra gente aí, tá bom? E lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.